Leitura 229 Jeremias 7 a 9 Projeto 365 17 de agosto de 2023. Jeremias 7. Primeiro, Deus enviou Jeremias para os portões do templo a fim de refutar a falsa crença de que o Eterno não deixaria que dano algum sobreviesse ao santuário ou àqueles que vivessem nas proximidades dele. Jeremias censurou o povo e os líderes de Judá por sua falsa e desprezível religião, sua idolatria e seu comportamento indigno. Declarou que Judá estava prestes a ser invadida e levada para o exílio. Isto aconteceu durante o reinado de Jeoaquim, uma marionete do Egito. Judá, chocada pela morte de Josias, passava por uma decadência espiritual, que dissipou muitas coisas boas que Josias havia feito. Os temas dessa passagem são a falsa religião, a idolatria e a hipocrisia de Judá. Jeremias quase foi morto por causa de seu sermão, mas foi salvo por alguns oficiais. O povo de Judá seguia um ritual de adoração, mas mantinha um estilo de vida pecaminoso. Era uma religião desprovida do comprometimento pessoal com Deus. Frequentar a igreja, participar da Santa Ceia, ensinar na escola dominical, cantar no coral serão práticas vãs a menos que estejamos verdadeiramente comprometidos com Deus. Essas atividades são boas não por causa da opinião da igreja, mas por nosso desejo de buscar e adorar a Deus. Há vários paralelos entre a maneira como os judeus viam o templo em Jerusalém e como muitos hoje veem suas igrejas. 1. Os judeus não cultuavam a presença de Deus em sua vida cotidiana como faziam no templo. Hoje, é possível frequentar belas e bem equipadas igrejas, mas não levar a presença de Deus conosco durante a semana. 2. O edifício do templo se tornou mais importante para os judeus do que a essência da fé. Ir à igreja e pertencer a um grupo pode tornar-se mais importante do que ter uma vida transformada para Deus. 3. Os judeus viam apenas o templo como santuário. Muitos cristãos não se veem como o templo do Espírito e usam a filiação religiosa como um esconderijo, pensando que esta os protegerá dos males e dos problemas. Essa exortação de Deus serviu para repreender a impiedade que havia no templo tanto na época de Jesus como na de Jeremias. O tabernáculo de Deus esteve em Siló, mas a cidade foi abandonada. Se Deus não preservou Siló, estando ali o tabernáculo, por que preservaria Jerusalém por causa do templo? Israel, o reino do norte, foi levado em cativeiro pela Assíria em 722 a.C. Rainha dos céus era a expressão utilizada para Estar, uma deusa mesopotâmica do amor e da fertilidade. Após a queda de Jerusalém, os refugiados de Judá que fugiram para o Egito continuaram a adorá-la. Um papiro que data do século V a.C., encontrado em Hermópolis, no Egito, menciona a Rainha dos Céus entre os deuses venerados pela comunidade judaica que lá vivia. Esse versículo responde à pergunta: quem se fere quando nos afastamos de Deus? Nós mesmos. Separar-se de Deus é como manter uma planta verde longe da luz do sol ou sem água. Deus é a nossa única fonte de energia espiritual. Aqueles que se separam dele prejudicam a própria vida. Deus havia estabelecido um sistema de sacrifícios para encorajar Israel a obedecer-lhe alegremente. Ele exigiu que o povo fizesse esses sacrifícios não porque os sacrifícios o agradavam, mas porque faziam o povo reconhecer seus pecados e voltar-se para Deus. Depois de algum tempo, os israelitas continuaram a oferecer fielmente os sacrifícios, mas se esqueceram da razão pela qual o faziam, e passaram a desobedecer a Deus. Jeremias lembrou a todos que, a menos que estivessem preparados para obedecer a Deus em todas as áreas da vida, não haveria qualquer sentido na realização dos rituais religiosos. Do começo ao fim do Antigo Testamento, de Moisés a Malaquias, vemos que Deus enviou muitos profetas a Israel e a Judá. Não importa quão ruins as circunstâncias fossem, o Senhor sempre levantava um profeta para falar contra as rebeldes atitudes espirituais daquele povo. O santuário de Tufete, nome que significa lugar de fogo, eram instalados no vale do filho de Inom, onde os escombros e o lixo da cidade eram jogados. Esses altars eram usados para adorar Moloque, um deus que exigia o sacrifício de crianças.
Os caldeus transformariam esse vale de sacrifício no vale da matança. Os judeus seriam mortos no lugar onde sacrificaram suas crianças em uma adoração pecaminosa e satânica a um ídolo. Jeremias 8. Para um povo que muito honrava seus antepassados, a ameaça de que as sepultaras destes seriam abertas era horrível, porque os judeus acreditavam que isso era a maior profanação. Mas seria um castigo para os adoradores de ídolos, pois seus ossos seriam expostos diante do sol, da lua e das estrelas, justamente os deuses que, segundo acreditavam, poderiam salvá-los. Quando as pessoas caem ou percebem que estão seguindo na direção errada, a atitude correta é levantar-se ou mudar de direção. Quando Deus observou Judá, viu que a nação vivia no pecado por escolha própria e que ela se enganava por pensar que não haveria consequências sérias para os seus erros. Os judeus haviam perdido a perspectiva da vontade de Deus para sua vida e tentaram minimizar seus pecados. Há alguma indicação de que você caiu ou está seguindo o caminho errado? O que você está fazendo para voltar ao caminho correto? A tribo de Dan estava instalada no extremo norte de Israel. Jeremias pleiteou e rogou a Deus para que seu povo fosse salvo. Essas palavras retratam vividamente a emoção de Jeremias quando assistiu seu povo rejeitar a Deus. O profeta sentiu angústia ao ver o mundo morrer em pecado. Ainda assistimos à mesma cena, vemos pessoas rejeitando a Deus. Mas com que frequência nosso coração é quebrantado por causa de nossos amigos e vizinhos que se encontram perdidos. Só seremos movidos a ajudá-los quando tivermos a mesma preocupação apaixonada de Jeremias. Devemos começar pedindo a Deus que quebrante nosso coração em relação ao mundo que Ele ama. Gileade era famosa por seus bálsamos curativos. Assim, as perguntas neste versículo são retóricas, pois a resposta óbvia é sim, pois Deus é o médico. Mas Israel não queria aplicar o remédio por ele recomendado, não queria obedecer ao Senhor. Embora a doença espiritual do povo fosse muito grave e as feridas fossem profundas, havia cura. Porém o povo recusou o remédio. A despeito de o Senhor poder curar as feridas que seu povo se auto-infligiu ao pecar, não os forçaria a tomar o remédio. Jeremias 9. Jeremias sentiu emoções contraditórias em relação a seu povo. Mentira, engano, deslealdade, adultério e idolatria haviam se tornado pecados comuns. Jeremias ficou irado por causa dos pecados de seu povo, mas também sentiu compaixão. Foi separado como profeta, mas também era um judeu. Jesus teve sentimentos semelhantes quando ficou diante de Jerusalém, a cidade que o rejeitou. As pessoas tendem a admirar três coisas nos outros: a sabedoria, o poder, o prestígio e as riquezas. Porém, para Deus, a coisa mais admirável e que todos podem e devem fazer consiste em conhecê-lo pessoalmente e ter uma vida que reflita sua justiça e retidão. O que você quer que as pessoas mais admirem em sua vida? A circuncisão era observada desde o tempo de Abraão. Para Israel, era um símbolo de sua aliança com Deus. A circuncisão era também praticada pelas nações pagãs, mas não como sinal de aliança com Deus. Na época de Jeremias, os israelitas haviam se esquecido do significado espiritual da circuncisão, embora continuassem a praticar o ritual.